Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da StatPlace. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre regressão linear utilizando Python. Então aqui eu separei alguns tópicos para a gente conversar. Então primeiramente, o que é regressão, o que é um modelo de regressão, os tipos de modelo de regressão, as aplicações de regressão e a regressão linear simples, um exemplo bem prático e fácil, utilizando Python. Bom, então primeiramente o que é regressão? Eu trouxe aqui pra gente uma tabela contendo algumas informações e a gente vai tentar entender como que essas informações estão relacionadas, o que esses dados significam e como que a gente pode combinar esse conjunto de variáveis para fazer uma predição da emissão de CO2 para um dado veículo. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa tabela contendo diferentes informações para determinados veículos. Então a gente tem diferentes valores na coluna de motor, diferentes valores na coluna de cilindros e também no consumo de gasolina. E depois a gente tem diferentes valores para emissões de CO2. E aqui a ideia é justamente a gente querer predizer a emissão de CO2 para um veículo novo que chegou nessa tabela. Então, por exemplo, a gente tem algumas informações aqui nessas primeiras linhas que estão completas. Então a gente tem todos os valores e a emissão de CO2 ali no final. Para essa última linha, a gente só tem os valores na coluna de motor, valor de cilindro e valor de consumo de gasolina, mas a gente não tem a emissão de CO2. E a pergunta que é, será que a gente consegue fazer a predição da emissão de CO2 só com base nessas variáveis que a gente tem? E a resposta é que sim, a gente consegue. Usando o modelo de regressão é possível a gente relacionar todas essas informações e conseguir predizer essa emissão de CO2. Essas variáveis que a gente usa para montar um modelo que vai predizer a emissão de CO2, a gente chama elas de variáveis independentes. E a gente geralmente atribui a letra X para representar essas variáveis. Já no caso de uma variável dependente, que nesse caso é a emissão de CO2, a gente representa ela pela letra Y. E esses valores, de CO2, elas são valores contínuos. E essa é justamente a ideia da regressão, é um processo de você predizer um valor contínuo. Então, seguindo adiante aqui, a gente consegue analisar melhor o que é um modelo de regressão. Então aqui a gente usa os dados históricos dos carros e todas as suas características para a gente construir um modelo de regressão que ele pode então ser usado para você prever a emissão de CO2 de um carro novo ou de um carro desconhecido, um novo modelo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui esses dados que estão sendo inseridos para alimentar o modelo, a gente consegue inserir dados de um novo modelo de carro e com base nas curvas e nas retas que a gente projeta, a gente consegue predizer a emissão de CO2 para esse dado veículo. E existem dois tipos principais de regressão, de modelos de regressão. Existe a regressão linear simples e a regressão múltipla. Na regressão simples, a gente usa uma única variável independente para prever uma variável dependente. Então, por exemplo, a gente pode prever a emissão de CO2 usando apenas o tamanho do motor. E já na regressão múltipla, a gente pode utilizar várias variáveis independentes para prever um valor-alvo. Então, por exemplo, a gente pode prever a emissão de CO2 usando o tamanho do motor, o número de cilindros e assim por diante. E aqui eu trago alguns exemplos da aplicação da regressão. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar isso para prever vendas anuais de uma pessoa com base em variáveis como a idade e tudo mais. A gente também pode usar isso para prever a análise de satisfação de clientes, também estimar estimativa de preço, seja de preços de uma casa com base no número de quartos, entre outros exemplos aqui. Então ela acaba sendo bastante útil para diversos campos, finanças, saúde, varejo, entre outros. E existem vários algoritmos de regressão que a gente pode usar e cada um vai ser mais adequado para condições específicas. E, bom, eu não vou me demorar muito nessa parte da teoria de regressão linear, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a regressão linear com aplicações em R. Então esse vídeo provavelmente vai estar aqui na descrição desse vídeo que explica a regressão linear em Python, ou vai estar ali nos cards também. Então vocês podem checar um pouco mais a fundo essa questão da teoria aqui de regressão linear. Eu vou me ater um pouco mais agora à parte da demonstração disso em Python. Então vamos lá comigo para um exemplo prático aqui que a gente pode estar aplicando isso no Python. Então agora a gente já está aqui no ambiente do VS Code para fazer uma demonstração
de um exemplo de regressão linear simples utilizando Python. Então, lembrando, né, exemplo de regressão linear simples seria utilizando apenas uma variável dependente para predizer uma variável independente. Então vamos lá. Aqui eu importei algumas bibliotecas. Então eu importei aqui pra gente o Matplotlib, pra gente fazer algumas visualizações de gráfico, criar alguns gráficos, o Pandas, né, pra gente fazer a manipulação e análise de dados, Pylab, NumPy, que é justamente pra gente fazer algumas operações matemáticas e manipulações de array. Então essas são as mais importantes aqui que foram importadas pra gente trabalhar com esse CSV, esse arquivo CSV, esse dataset, que pode estar sendo disponibilizado também na descrição do vídeo, caso alguém queira também praticar junto. Então, primeiramente aqui, vamos ler os dados, vamos ver as informações que a gente está trabalhando. Então, se a gente executar isso aqui, eu já executei anteriormente, então a gente já fez a leitura desses dados. Se a gente faz o def.read, a gente já tem aqui embaixo o display, mas vamos só fazer de volta. A gente consegue ver as 5 primeiras linhas desse dataset. Então, isso é útil para dar uma visão geral de como que estão os dados, para a gente já conhecer um pouco melhor sobre como que está classificada cada coluna, o nome que está sendo usado em cada coluna, e a gente consegue entender um pouquinho melhor também sobre essa estrutura dos dados que a gente vai trabalhar. A gente pode também fazer uma exploração descritiva dos nossos dados. Então, é um resumo estatístico. Isso é legal, né? Porque a gente consegue analisar a média, o desvio padrão, analisar os mínimos e os máximos também presentes nesse dataset que a gente está trabalhando. Então, se eu executar essa linha de comando aqui, a gente consegue analisar, então, cada coluna do dataset e a sua respectiva média, o seu desvio padrão, o seu valor mínimo, os seus percentis, né, de 25%, 50%, o valor máximo também, que está presente dentro desse dataset. Então agora vamos analisar um pouco melhor essas informações. Vamos selecionar algumas características presentes nesse dataset para a gente explorar um pouco mais. Então vamos criar um segundo dataset, vamos chamar ele de CDF, e vamos puxar dados, né, das colunas presentes no outro dataset. Então a gente tem Engine Size, que a gente viu aqui em cima, né? A gente tem Engine Size, vamos pegar também os cilindros, então cylinders, vamos pegar o consumo de combustível, Fuel Consumption, e também a emissão de CO2, que daí a gente acaba pegando os mesmos campos que a gente analisou na teoria, né? Então isso acaba sendo um pouco mais interessante. A gente pode usar aquele comando do cdf-read, mas ao invés de trazer apenas 5 linhas, a gente pode trazer, por exemplo, 9. Então a gente traz um pouco mais para a gente ter uma visão um pouco mais ampla do que a gente está trabalhando. Então aqui eu executei, a gente traz esses 9 campos, essas 9 linhas com esses 4 campos, nessas 4 colunas. Então, Engine Size, Cylinders, Fuel Consumption e CO2 Emissions. Bom, então a gente analisa essas informações, consegue entender um pouco melhor sobre como que elas estão sendo demonstradas ali, mas vamos tentar ver isso de uma forma gráfica. Então a gente pode fazer um plot dessas características. Então vamos fazer um gráfico, chamar ele de vis, tá? Para visualização. Então a gente faz essa parte puxando as mesmas colunas aqui, vou até copiar que fica um pouco mais fácil. Se a gente puxar essas mesmas colunas que a gente quer visualizá-las graficamente, então a gente puxa elas aqui, faz esse Ctrl+C, Ctrl+V só para adiantar um pouco a vida. E aqui a gente faz o plot em histograma mesmo. A gente faz um plot de histograma para a gente analisar um pouco melhor essas informações. Então se a gente faz esse plot, a gente consegue analisar aqui então como que está sendo distribuída o engine size, que no caso seria aquela coluna do motor, né, que eu chamei motor. E aqui tem cilindros, fuel consumption, CO2 emissions. Beleza, não, maravilha. Então agora que a gente fez esse plot, vamos tentar analisar se tem alguma relação, como que é a relação de linearidade entre essas informações. Então aqui a gente pode fazer um plot, por exemplo, da emissão de CO2 com o consumo de combustível. Então a gente consegue analisar se tem uma relação linear desses dados. Por que isso é útil, né? Porque a gente consegue analisar se eles estão relacionados de uma maneira direta, se a curva tem uma inclinação positiva ou não, e isso é útil para a gente eventualmente treinar algum modelo de machine learning que a gente queira tá criando ou tá treinando para alguma aplicação ou algo do gênero. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar fazer um scatter plot. Então, a gente faz o scatter, plt scatter. A gente vai no nosso dataset do CDF, puxa o fuel consumption.
Então a gente vem aqui, puxa o Fuel Consumption, a gente puxa também o CO2 Emissions, e a gente pode colocar uma coloração aqui do plot para ser azul. Poderia ser outra cor, mas vamos de azul. E a gente vai só colocar o nome nas legendas, então, para a gente não se perder. Então vai ser um plot que no eixo Y a gente vai ter o Fuel Consumption, e que no eixo... no eixo X a gente vai ter o Fuel Consumption, e no eixo Y a gente vai ter a emissão, então, de CO2. Eu posso até colocar aqui emissão, né? Fica um pouco mais fácil. Emissão de CO2 fica um pouco mais legal da gente ver assim. E a gente pode fazer um PL show para a gente visualizar como que está sendo essa distribuição. Então aqui é interessante, a gente consegue analisar bem essa distribuição aqui. A gente consegue analisar que tem realmente uma linearidade, uma relação linear entre essas duas variáveis, o que é interessante para a nossa análise, né? E realmente, quando a gente analisou aquela tabela dos slides, a gente via realmente que tinha uma relação linear entre esses dados. Então isso é bastante interessante. Se a gente fizer aqui com outra variável, vamos tentar analisar então, mesmo scatter plot, mas agora vamos pegar o tamanho do motor, então aquele engine size. A gente pega o engine size, a gente consegue também analisar aqui algumas informações, alguma relação entre esses dados. Então aí vamos fazer na cor azul, e a gente pode fazer um X-label aqui, só colocar o engine size então, e no eixo X, no eixo Y vai ser a emissão de CO2. Então beleza, faz o PLT show para a gente analisar o plot, e olha só, que legal. Como os valores de engine size eles são valores inteiros, né? Eles são 1, 2 ou 3, não existe um meio termo, a gente vai acabar tendo esses valores empilhados, né? Mas a gente também consegue analisar que conforme aumenta o tamanho, né, desse motor, aumenta também a emissão de CO2. Então a gente também consegue analisar uma relação linear entre essas informações, o que é muito interessante. Agora eu coloquei aqui para a gente plotar o campo cilindro versus a emissão. Que daí a gente acaba de matar todos os campos. A gente pega aquelas 3 variáveis dependentes e plota todas elas em relação ao eixo Y, que seria a emissão. Então vamos ver como que fica. Por fim, vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui e fica um pouco mais rápido. A gente faz um PLT aqui e só muda o cylinders. Olha só que maravilha, fica bem mais rápido. E aí a gente coloca aqui o engine size vai para cilindros. Vou colocar em português, né? Cilindros. Eu só estou trazendo as variáveis em inglês aqui porque tá vindo no dataset, assim, né? Mas a legenda do gráfico a gente pode colocar em português, não tem problema não. Então, se a gente faz este plot aqui, também a gente analisa que tem uma relação linear entre essas informações. Porque você veja, também são valores inteiros. Então aqui, por exemplo, seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui seria 10 e 12, né? E a gente vê que conforme aumenta esse valor para cilindros, né, a gente tem uma emissão maior. A gente percebe, por exemplo, que vão ter valores de carros, né, que vão ter, por exemplo, 6 cilindros, que acabam tendo uma emissão de CO2 maior do que os carros com 8 cilindros. Por exemplo, ó, se você reparar esse dado aqui, com 6 cilindros vai ser maior que esse aqui. A emissão desse aqui, ó, máxima, chega a quase 350. Enquanto que a desse cara aqui vai chegar em 250. Aí você pergunta, poxa, mas por que isso acontece? Porque existem outros campos ali que também influenciam, né? Tem a questão do tamanho do motor, tem a questão do consumo de combustível. Então tudo isso influencia nesse modelo de regressão linear, nessa predição da nossa variável independente, que seria a emissão de CO2. Então é uma combinação dessas 3 variáveis, né? Mas ainda assim a gente percebe que a relação 1 para 1 aqui é linear. Maravilha. Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos treinar um modelo para a gente conseguir fazer um modelo de regressão simples. Então a gente consegue fazer uma distribuição desses dados, como dados de treino e tudo mais. Então vamos para esse próximo passo aqui. Bom, agora a ideia é a gente conseguir treinar um modelo de regressão simples. Então, basicamente, quando a gente faz uma predição, a gente vai ter valores contínuos para a emissão de CO2. Então, de acordo com as variáveis de entrada que a gente tem, as variáveis dependentes, a gente consegue ter as saídas, né? Ou seja, os valores de CO2, de emissões de CO2.
Quando a gente coloca isso num gráfico, a gente consegue plotar uma reta. Essa reta nunca vai passar, ou dificilmente vai passar, por todos os pontos ali que a gente colocou no gráfico. Então a ideia é a gente conseguir criar uma reta que consiga passar o mais próximo possível de todos esses pontos de emissão de CO2 que a gente colocou ali no gráfico. Então a ideia é a gente criar uma reta ótima. Então como que a gente vai fazer isso? Nesse caso a gente vai criar esse modelo de regressão, a gente vai dividir a base de dados entre a base de treino e a base de testes. E uma vez que a gente consiga treinar esses dados, a gente consegue fazer toda a parte de modelagem e fazer um plot dos outputs. Ou seja, a gente vai conseguir plotar essa linha ótima no caso, que vai estar o mais próximo possível de todos esses dados de emissão. Então isso é bastante interessante e a gente vai fazer isso agora. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai dividir nosso conjunto de dados entre testes, né? Dados para teste e dados para treino. Aqui eu já separei um script que ele vai dividir para a gente os dados entre 20% para teste e 80% para treinar nosso modelo. Então já tem um Ctrl+C, Ctrl+V e aqui já está essa regrinha. Então ele vai pegar os dados de menos de 80%. Isso vai ser, o complementar disso é o que vai ser usado para teste, ou seja, 20% vai ser para teste e 80% vai ser para treinamento. A gente podia fazer isso de outra maneira também, né? Essa divisão de outra maneira, mas aqui é um pouco mais lógica matemática, né? Se a gente está pegando o que é menor que 80% e usando um complementar, a gente está pegando 20% para teste. Talvez tenha ficado mais confuso, mas na minha cabeça fez um pouco mais de sentido assim. Bom, vamos lá. Se a gente executar isso aqui, a gente já fez essa divisão, então a gente tem 20% para teste, 80% para treino. Maravilha. A ideia da regressão linear é justamente agora a gente ajustar essa linha, né? Ou seja, ajustar os coeficientes dessa linha para minimizar essa soma residual dos quadrados, né? Então, beleza. O que a gente faz agora para analisar isso? A gente vai escolher, como o modelo de regressão linear aqui é simples, a gente vai escolher uma variável apenas. Então a gente vai fazer a predição da emissão com base... Vamos analisar aqui. Com base, então... Ficaria legal fazer com base no tamanho do motor, que a gente tem bastante dados bem distribuídos aqui. Então acho que fica bem legal a gente fazer essa distribuição só em relação ao motor, né? Se tratando de um modelo de regressão linear simples. Caso fosse um modelo de regressão linear múltipla, a gente podia usar todas as variáveis. Mas por praticidade, vamos usar aqui o modelo de regressão linear simples e usar somente a variável de engine size, então. No futuro vídeo a gente pode trazer um exemplo de regressão linear múltipla também. Então beleza, então vamos fazer o plot. Vamos só fazer essa distribuição de volta aqui então, que a gente já tem ela aqui, só para a gente ter ela de volta. Então a gente tem essa distribuição novamente aqui, só para a gente analisar ela, e agora a gente vai fazer toda a parte da modelagem desses dados. Então a ideia é a gente descobrir os coeficientes da reta que vai passar aqui. Então a gente tem, né, a reta vai ter aquele coeficiente angular e o coeficiente de intercepção também. E o que é isso? Né? A intercepção é onde ela vai cortar o gráfico aqui no eixo Y, ou seja, quando o x for zero, ela corta ele em algum ponto. E o outro coeficiente seria a inclinação, né? O coeficiente angular da reta. Então, perfeito. Então, para a gente descobrir... Então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que usar alguns modelos aqui de Machine Learning. Então, a gente pode usar o pacote sklearn. A gente pode importar o modelo linear, então o linear model. E a gente vai criar uma variável chamada regressão. Então, pode ser regre. A gente vai usar o linear model.linear regression aqui, então. Maravilha. A gente vai pegar a nossa base de treino. E aqui a gente usa, então, qual vai ser o campo que a gente vai estar usando, né? Lá do nosso dataset. E a gente vai usar o engine size, como eu havia mencionado. Maravilha. E aqui a gente vai usar os valores de treino da variável y. Lembrando, né? Train x seria a variável dependente, ou seja, todo o conjunto de dados das variáveis dependentes que vão ser usados para o treinamento, e aqui train y seria
todo o conjunto de dados que a gente vai usar para treinar a variável independente do nosso modelo. Maravilha, então. Então aqui a gente vai pegar CO2 emissions, maravilha. E aqui a gente já faz o regre.fit, que já é da biblioteca do sklearn, que ele já faz direto esse treinamento para a gente. Então aqui ele já faz o treinamento e já consegue fornecer para a gente os dois coeficientes, o de coeficiente angular e o coeficiente da intercepção ali. Então se a gente faz um print aqui, a gente pode justamente falar isso, vou chamar de coeficiente mesmo, coeficiente angular, coeficiente angular, vai ser o regre.coeficiente assim. E a gente pode fazer o print também do coeficiente de intercepção. Vamos colocar intercept, só para a gente conseguir fazer a distinção de um para o outro. Esse é o intercept assim. O legal dessa biblioteca é que ela já calcula tudo para a gente automático, então isso é muito bom, né? Então se a gente faz o print disso aqui, ele calcula, a gente já tem aqui ó, o output. Então o nosso coeficiente angular é 39,33 e o coeficiente da intercepção é 124,40. E por fim, agora a gente consegue plotar a nossa reta, que vai passar o mais próximo possível de todos os pontos que estão aqui alocados nesse gráfico. E essa reta é o que a gente vai conseguir fazer a predição da emissão de CO2 para qualquer valor de engine size que a gente coloque ali. Lembrando que não vai ser uma predição tão precisa assim, mas ela vai ser uma predição o mais próximo possível, né? A gente teria que ajustar outros parâmetros ali para ela ser bem precisa mesmo. E isso a gente consegue com a parte da regressão linear múltipla, né? Para a gente ter essa acurácia ainda maior. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer então o quê? Um scatterplot de volta, usando agora o nosso conjunto de dados de treinamento. A gente vai usar o engine size. E ainda em treinamento a gente vai usar o CO2 emission na coloração azul. Isso é bem parecido com o gráfico que a gente já tinha feito anteriormente. O plot agora que vem o diferencial, né? Para ele ter plot, então, a gente vai usar o conjunto de treinamento e a gente vai usar os coeficientes. Aqui a gente está montando a equação de uma regressão linear simples, né? Então aqui a gente usa o coeficiente, o valor do coeficiente angular, multiplicando aqui pelo valor da variável dependente, e soma isso com a parte do intercept 0, que seria o nosso coeficiente de intercepção. E aqui a gente pode colocar uma cor, a gente pode colocar na cor vermelha, para ser uma reta vermelha então no gráfico, mais fácil de identificar. E quando a gente faz o X-Label aqui, a gente vai colocar o engine size como legenda. E aqui no eixo Y, a gente acaba colocando então a emissão de CO2 na variável, na coluna Y. E se a gente faz esse plot, a gente tem então a nossa reta da regressão linear simples, que vai conseguir fazer uma predição de qual é o valor da emissão de CO2 de acordo com o tamanho do motor. Então, por exemplo, eu não sei como que vai ser para o motor de tamanho 7.5. Não que exista, mas vamos supor, né? 7.5 aqui. Ele vai estar aqui, ó. A gente pode dizer que vai ser esse valor aqui, ali entre 400 e 450. Não é um valor exato, né? Mas a gente consegue ter uma margem disso. Como eu comentei, para a gente ter essa exatidão no valor, a gente precisa ter uma reta bem mais elaborada, bem mais robusta. E para isso a gente vai usar outras variáveis para a gente treinar o modelo, outros parâmetros ali, que a gente consegue fazer com a regressão linear múltipla, que pode ser um tópico de outro vídeo, caso vocês aí que estejam assistindo se interessem pelo assunto e queiram saber mais sobre o assunto. Daí é só colocar nos comentários aí que a gente pode estar trazendo esse conteúdo para vocês também, beleza? Então é isso. Eu fico por aqui agora. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de ver os outros vídeos. Como eu comentei, a gente tem um vídeo sobre regressão linear em R também, que a teoria ela tá bem legal. Também tem a prática em R, então dá para complementar o aprendizado desse vídeo aqui. E eu espero que vocês gostem. E é isso aí. Deixem um like, se inscrevam no canal também. E compartilhem com os amigos que vocês achem que podem se interessar por esse canal. Beleza? Obrigado e tchau, tchau.